Sabe, meus irmãos, nós tínhamos muito poucos coleguinhas assim na infância. A questão do centro espírita não era ali, né? Era mais lá pelo bairro da Monteiro Lobato. Era quase mesa. Meus pais já eram de lá. E já tinha bastante filho quando foi construída ali. E aí meus pais vieram com todos os médiuns para ali. Eram muitos médios, mais de 200 médios e empresários ajudando a fazer aquela obra. E todos os filhos de santo ajudando. Muitas vezes meus pais deixavam de comprar alguma coisinha para comer para poder colocar lá. Toda a minha família era de lá, todos os meus irmãos. Mas ninguém seguiram, só eu. E eu sempre fui muito queridinha da minha mãe Angelina e do meu pai Albino. Tanto que eles deixaram eu me afastar um tempo para poder adentrar no candomblé que era necessário por causa da doença. Logo saí, as portas estavam abertas. Nossa, mas foi uma fase assim muito difícil, sabe, irmãos? Porque as pessoas são muito ruins. Tinha época que eu chegava na escola e as pessoas diziam que eu fedia. Que eu tava com aquele pano de cabeça fedendo. O cheiro fedia, né? Tinha que estar de branco direto. Quando foi liberado, porque foi liberado para me estudar, é claro. E fui muito bem cuidada, por quem eu fui cuidada, tá? Mesmo não ficando no terreiro após 2 meses, fui afastada, que meus pais tiraram, mas cuidou de mim durante 1 ano. Eu quase morri. E ela cuidou direitinho. Mas as pessoas, uma vez eu cheguei na sala, eu não tinha... A minha cadeira era a única que ficava sem ninguém do lado. Eu sempre sentei sozinha. Eu não tinha uma coleguinha. Mas com isso também eu era a primeira da turma. Eu estudava muito, fazia questão de ter a nota 10. As pessoas dizem que as coisas que você passa na infância não te marcam. Marca sim. Marca sim. Teve uma vez que eu cheguei, minha cadeira estava toda suja, daquela folha que coça, urtiga, né? Aí minha mãe foi lá, deu uma confusão. Da outra vez teve uma menina que entrou na sala com uma vasilha de água branca e jogou assim no meu rosto. Me molhou toda. Era aqui nessa escola do Oswaldo Curules, que pertencia ao Estado, né? Naquela época não tinha passagem gratuita, merenda escolar, não tinha nada. Material. Aí você imagina a dificuldade, né? Dos meus pais. Não foi fácil, não. Tive que lutar muito para mim poder terminar os estudos, terminar meu 2º grau, ensino médio hoje, né? Depois, em troca de faculdade, eu agradeço à família Duarte até hoje por pagar minhas 2 graduações, né? De Direito e de Serviço Social. Agradeço à família Zito pelas pós-graduação, as 3 pós-graduação. Na realidade foram 4, né? Direito penal, processo penal, direito do consumidor, psicologia jurídica e o mestrado, que foi incompleto. Não deu para completar, né? Mas tudo com dificuldade. Hoje eu estava falando isso aqui, sabe, irmão? Às vezes eu tinha vontade, porque eu assisti na televisão,
falando sobre comida de aluno que paga um pastel, come isso, leva uma comida, principalmente as universidades públicas, que só estuda rico, né? Dificilmente você encontra um pobre. Nossa, eu estudei em várias faculdades. A graduação de Direito foi eu iniciei na Unig, Nova Iguaçu, veterinária, depois passei para Direito, de lá eu vim para Suã. Aí na Suã tinha uma pipoca que cheirava. Nossa, eu sinto isso até hoje. E eu ficava ali com fome, depois eu andava a pé aquele pedaço todo até a Avenida Brasil para pegar o ônibus para chegar em casa correndo. Minha mãe tinha um arrozinho, um feijão e um ovinho frito, ou um franguinho para mim comer. Graças a Deus eu tinha, né? E depois, porque o trabalho da prefeitura, salário não era muito baixo, muito, muito, muito baixo. Então é tudo muito complicado, né, irmão? Então existem pessoas que te julgam, te jogam pedras, mas não sabem de nada de você. E quando você se aproxima de alguém que você confia, que aquela pessoa traz sua confiança, é terrível. Porque você já foi tão machucada pela vida que aí você se sente no fundo do poço. Aí eu digo, ai, se não fosse Exum na minha vida. Ai, se não fosse Maria Mulambo da Calunga na minha vida. Não me invejem, gente, trabalhem. Porque minha vida é exemplo, mas é de sofrimento. E a Bie faça em que a Tino Colar do Ilê de Dona Tata Mulambo.